Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo que nos acompanham em nosso Palavras de Vida. Hoje nós queremos refletir sobre Mateus 18, versículos 1 a 5, que é a primeira parte da leitura do Evangelho que nós lemos no culto do fim de semana passado, no culto do dia 6 de setembro. Nós vamos ler então Mateus 18, 1 a 5, que diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Nós queremos refletir por alguns momentos, especialmente no versículo 3, quando Jesus diz que se nós não mudarmos de vida e não ficarmos iguais às crianças, nós nunca entraremos no reino de Deus. Se nós não nos humilharmos e ficarmos iguais a uma criança, como diz também no versículo 4. Em geral, nós seres humanos gostamos de nos sentir importantes e, se possível, ser os mais importantes do grupo. Isso pode ser na nossa escola, no nosso trabalho, isso pode ser nas redes sociais, isso pode ser às vezes até nas religiões e nas igrejas. E muitas vezes essa questão de querer ser o mais importante pode levar a conflitos, pode levar a disputas, pode levar até a violência. Um dia, os discípulos perguntaram para Jesus quem era o mais importante no reino do céu. E certamente eles perguntaram porque esperavam talvez que Jesus dissesse qual deles era o mais importante ali naquele grupo. E aí então Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: Olha, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida, não ficarem iguais às crianças, vocês nunca entrarão no reino de Deus. Isso é interessante porque naquela época as crianças não eram muito valorizadas, muito menos do que hoje. Mas o que será que Jesus quer dizer com isso? Que eles, e portanto também nós, temos que nos tornar como crianças para poder entrar no reino de Deus, no reino do céu? Será que ele quer dizer, como alguns pensam e ensinam, que nós temos que ser inocentes e puros como as crianças? Não. Não, porque apesar de que as crianças, principalmente as menorzinhas, ainda não terem a malícia, a maldade que os maiores têm, que os adultos têm, a palavra de Deus diz que as crianças não são inocentes diante dele. E a própria experiência nossa de vida mostra isso, né? As crianças, mesmo as mais pequenas, elas não são sempre boazinhas, né? Elas demonstram que elas têm aquilo que Deus e a Bíblia chamam de pecado. Todos nós nascemos com o pecado. O pecado é como uma doença hereditária que nós herdamos dos nossos antepassados e que nos faz ser inclinados para o mal e que nos deixa fora do reino de Deus e longe de Deus, porque Deus é totalmente santo. Então, o que Jesus quer dizer que a gente tem que ser como uma criança? O que significa isso? Bom, significa ser humildes, significa ser confiantes e dependentes como as crianças são. A gente vê isso no comportamento das crianças, né? Como elas confiam nos seus pais, ou às vezes até em outros adultos, e como as crianças, até certa idade, dependem em absolutamente tudo do seu pai, da sua mãe e dos adultos. Elas dependem dos adultos, dos pais, para comer, para beber, para se limpar, para se vestir, para receber remédio e depois também para aprender a comer sozinhas, aprender a falar, aprender a caminhar e assim por diante. Então, quando Jesus ensina para nós que nós temos que ser como crianças, ele quer dizer que nós também precisamos saber
que dependemos totalmente de nosso Deus, tanto para o sustento diário, como para a vida que temos, que recebemos de Deus através dos nossos pais, quer dizer, nós não fizemos nada para nascer, né? Como também para receber o mais importante, que é a vida espiritual, ou seja, para entrar no reino do céu. E isso tem uma outra implicação. Isso quer dizer que nós não podemos nos achar melhores uns que os outros. Nós até podemos, às vezes, ter alguma posição diferente na sociedade. Isso é uma questão de organização, né? Na igreja, na sociedade. Mas diante de Deus ninguém é mais importante. Ninguém pode se achar melhor que o outro ou brigar para ser o mais importante. Por quê? Porque cada um de nós sabe que é pecador, que depende totalmente do perdão e da graça de Deus em Cristo. Nós precisamos do amor desse Deus que é um Pai amoroso. Assim como uma criança precisa e depende totalmente do cuidado, do amor dos seus pais para poder viver e sobreviver. Esse Pai de amor, o nosso Deus, foi aquele que entregou o único Filho que realmente era verdadeiramente puro e inocente, o seu Filho Jesus Cristo, que morreu lá na cruz, né? Morreu numa cruz para, com seu sangue, nos purificar de nossos pecados, com a sua morte e ressurreição, nos dar o perdão de Deus e a vida eterna. Isso não quer dizer que nós não pecamos mais, mas quem crê em Jesus entra no seu reino e, pelo arrependimento e pela fé em Jesus, pode receber todos os dias o seu perdão, a sua vida e a sua salvação. Nós nos tornamos membros da família de Deus quando somos como crianças, confiando totalmente em Jesus, sabendo que nós não podemos fazer nada para ser salvos, mas que Ele fez tudo por nós. Então, meus queridos amigos, que Deus nos ajude a ser sempre como crianças, confiando e dependendo totalmente do nosso Pai de amor, dado a nós no seu Filho Jesus, o Salvador. E que Ele nos use para mostrar a outras pessoas que elas também podem receber este mesmo amor de salvação em Cristo. Nós agradecemos pela sua companhia. Agora eu estou trabalhando aqui na Igreja Luterana de Sorocaba. E assim vocês podem nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook. E se você mora aqui em Sorocaba e quiser nos visitar, quiser mais informações, mande um recadinho aí no Facebook, no YouTube, fale com a gente. Teremos prazer em levar a você o Evangelho puro do Salvador Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.